Feliz sábado, igreja! É um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui para falar do nome do nosso Deus. Nessa semana, no dia 7 de abril, foi comemorado uma data especial. Alguns de vocês sabem me dizer que data foi essa? O Dia Internacional da Saúde. E hoje, dia 11 de abril, é comemorado em toda a Igreja Adventista o Sábado da Saúde. Então, por isso, o tema a ser ministrado em todas as nossas igrejas hoje é sobre saúde. E eu me recordo muito bem que no ano passado, nessa mesma data, a Marli esteve falando sobre saúde, sobre alimentação, né? Ela falou e citou vários pontos sobre alimentação. E quando nós pensamos em falar sobre saúde relacionado à Bíblia, sobre o que ela nos diz, o que vem à nossa mente? Eu acredito que para quase todos, a primeira coisa que vem à nossa mente é Levíticos capítulo 11, que fala sobre os alimentos puros e impuros, né? Aquilo que nós devemos e aquilo que não devemos comer. Mas neste ano nós temos um tema um pouco diferente. Hoje nós iremos falar sobre os pensamentos que adoecem e a graça que restaura. Neste ano nós falaremos sobre os problemas da nossa saúde mental. E eu gostaria de começar contando um episódio real da vida de um jovem rapaz, um jovem comum, lá do sul do Alabama, nos Estados Unidos. Esse rapaz se chama Vance Vanders. Vance, após um longo dia de trabalho, ele voltava para sua casa. Então ele decidiu cortar caminho. E por esse caminho que ele decidiu cortar, ele teve que passar por meio de um cemitério. E quando ele adentrou nesse cemitério, ele foi surpreendido pela presença de um feiticeiro. E esse feiticeiro o abordou e espirrou uma poção no seu rosto. E ao mesmo tempo que ele espirrava essa poção, ele indagou a seguinte maldição. Ele disse: você ficará doente. Nenhuma medicina poderá curá-lo e você morrerá. Vance tentou limpar o seu rosto imediatamente. Ele correu para casa e então ele começou a sentir náuseas, dores no corpo, que o levaram a passar a noite toda sem dormir. No dia seguinte, Vance não foi trabalhar. Ele não conseguia comer, a sua pressão começou a baixar. Os sintomas prevaleciam já no corpo de Vance há quase uma semana, no momento em que sua família decidiu levá-lo até o hospital. Vance foi então submetido a exames. E nesses exames os médicos não encontraram nenhum problema clínico com ele. Apesar das medidas tomadas pelos médicos para cuidar do corpo de Vance, o quadro dele se agravou dia após dia. Então a família se lembrou de contar ao médico sobre a maldição que o feiticeiro havia jogado sobre ele, havia lançado sobre Vance. Então o médico, com toda a sua inteligência, logo entendeu o que estava acontecendo. E no dia seguinte ele chamou a família ao quarto e disse as seguintes palavras: Vance, ontem à noite eu fui até o cemitério e eu forcei o feiticeiro a me dizer como quebrar essa maldição. Ele disse que essa poção continha ovos de lagartixa e que provavelmente algum deles se rompeu no seu estômago, causando todos esses sintomas. Eu vou lhe dar um remédio que vai induzir você a vomitar. E o médico assim o fez. Quando Vance vomitou, sem que ele percebesse, o médico inseriu ali no vômito uma pequena lagartixa e disse a Vance: veja, a maldição foi quebrada. Então Vance respirou aliviado e dormiu profundamente, para algumas horas depois ele acordar com os seus sinais vitais totalmente normalizados. Queridos, essa é uma história real que aconteceu no sul do Alabama, nos Estados Unidos.
O que eu quero dizer aqui para vocês é: pensamentos adoecem. A nossa mente pode causar um impacto maior do que nós imaginamos no nosso corpo. Cristo nos afirma isso em Mateus capítulo 15, nos versos 18 e 19. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ver o que ele nos diz. Livro de Mateus, no capítulo 15, versos 18 e 19. Amém? Mas antes de lermos a palavra, vamos curvar nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido e poderoso Pai que estás nos céus, pedimos ao Pai que o Senhor venha e se faça presente aqui nessa casa de oração mais uma vez, Senhor. Pai querido, que aqui não seja o Anadson falando, mas que mais uma vez seja o Teu Santo Espírito ministrando essas palavras, ó Pai. Pai amado, neste momento, talvez tenha alguém aqui com a sua mente devastada e essa mente está precisando do Teu Santo Espírito, da Tua graça restauradora, Pai. Te peço que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a mente, sobre a vida dessa pessoa e que ela possa ser restaurada, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, os pensamentos do homem contaminam, perturbam e adoecem as pessoas. Mais do que nunca, nós precisamos aprender a preservar a nossa saúde mental. Naquele momento, Vence acreditou e ele foi curado. Irmãos, isso nos ensina algo muito poderoso. Pensamentos adoecem. A nossa mente, ela é um campo de batalha espiritual. Jesus declarou isso aqui em Mateus capítulo 15. Ele disse que o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem. A nossa mente humana, ela é extraordinária, mas também é o principal campo de batalha do grande conflito entre o bem e o mal. Desde o Éden, o inimigo, ele não ataca primeiro o corpo. Ele não inicia a tentação atacando você fisicamente, mas ele ataca primeiro a sua mente. Em Gênesis capítulo 3, a serpente não iniciou, não ferindo Eva fisicamente. Ela não iniciou a sua tentação atacando Eva com doenças, mas ela plantou um pensamento em Eva, que disse: foi assim que Deus disse? O pecado começou com uma ideia, e a queda começou com um pensamento. Por isso, a Bíblia nos orienta, lá em Romanos capítulo 12, a sermos transformados pela renovação da mente. A estratégia do inimigo, de Satanás, ele não precisa criar uma nova realidade. Ele apenas distorce a percepção da realidade. Então, assim como aconteceu com Vance, não havia veneno, não havia doença, mas havia uma crença, e a crença produziu sintomas reais em seu corpo. E hoje muitos de nós vivem sobre pensamentos sobre como: eu não sou suficiente, Deus não me ouve, não tem mais jeito para mim. Mas Jesus nos disse em João capítulo 8, no verso 44, vamos ver o que ele nos disse. João capítulo 8, no verso 44. João capítulo 8, verso 44, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis
satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nos diz, queridos, que o inimigo é o pai da mentira, e muitos pensamentos que adoecem são mentiras aceitas como verdade. A mente humana, a nossa mente, ela é uma máquina extraordinária. É a máquina mais extraordinária desse mundo. A máquina mais complexa desse mundo, cuja complexidade e eficiência superam os maiores computadores desse mundo. A nossa mente é o canal de comunicação entre Deus, o homem e o corpo humano. E Satanás fará de tudo para transtornar a nossa saúde mental. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos afirma que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem transtornos mentais. Isso significa 1 em cada 8 pessoas nesse planeta. E as estatísticas nos revelam ainda que cerca de 10% de adolescentes sofrem de algum tipo de transtorno mental ou transtorno relacionado ao uso de substâncias. E mesmo dentro da igreja, muitos sofrem em silêncio, porque infelizmente ainda existe um pensamento perigoso que diz assim: isso é falta de fé. Mas não é, queridos. Nós afirmamos para você que não é falta de fé. Os problemas mentais não são falta de fé ou contato com a Bíblia. Apesar dos avanços da medicina, crescem os números de transtornos mentais que podem ser categorizados assim: transtornos de humor, como a depressão e a bipolaridade, afetam emoções e níveis de energia. Transtornos de ansiedade, como ansiedade, fobias e o pânico, causam medo excessivo e tensão. Transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, envolvem perda de contato com a realidade. Transtornos de personalidade, como o borderline e o narcisismo, refletem padrões duradouros de comportamento e percepção que causam dificuldades nos relacionamentos e no cotidiano. Transtornos alimentares, como a anorexia, bulimia, compulsão, interferem na relação com a comida e com a imagem corporal. Transtornos neurodesenvolvimentais, como o TDAH e o autismo, afetam a cognição e o comportamento. Transtornos relacionados ao uso de substâncias, como o álcool, a maconha, a cocaína e os sedativos, envolvem abuso de substâncias que afetam a saúde física e psicológica. A Bíblia nos apresenta vários casos de pessoas que sofreram transtornos mentais ou emocionais. A Bíblia não nos oferece um prontuário médico sobre aqueles que estão aqui nessas histórias, e nós não temos como estabelecer diagnósticos retroativos, mas existem hipóteses de que Saul sofreu do transtorno de humor, como a depressão e a bipolaridade. Basta observar seus episódios de alteração de humor, raiva intensa, comportamento persecutório, ele se sentia perseguido, a melancolia, o isolamento. Nabucodonosor sofreu de transtorno psicótico. É possível que ele tenha sofrido de boantropia. Esse é um distúrbio em que a pessoa pensa ser um animal, mais especificamente como um boi. Nabucodonosor viveu por 7 anos como um animal, comendo capim. Elias sofreu de transtorno de humor e de ansiedade. Ele apresentou sintomas de medo, depressão. Ele estava a ponto de desejar a própria morte. Infelizmente, a enfermidade bate à nossa porta. E ninguém está isento do sofrimento.
especialmente nos problemas mentais. Através de Ellen White, Deus nos revelou que 9 em cada 10 enfermidades têm sua raiz na mente. Está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 444. É por isso que Deus nos exorta a zelarmos das nossas faculdades. Vamos ver o que ele nos diz, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema, queridos, vocês sabem qual é o problema? É que nós cuidamos mais ou menos do nosso corpo e do espírito, porque nós não cuidamos bem. Alguns até pensam que cuidam bem, mas nós cuidamos mais ou menos do nosso corpo e do espírito. Enquanto a nossa saúde mental, ela é totalmente negligenciada devido ao preconceito. Alguns acreditam que problemas emocionais sejam falta de fé e que tudo pode se resolver com oração, com o estudo da Bíblia e com frequência à igreja. Mas esse pensamento, ele somente aumenta o problema, porque vai impor uma carga de uma culpa desnecessária sobre uma pessoa que já está com seus pensamentos doentes. Você já ouviu um médico dizer que o problema não é físico, mas é psicológico? Isso não significa que o problema não existe. O problema é real, mas ele não está aonde nós imaginamos. Vamos imaginar agora a seguinte hipótese: o seu carro está perdendo potência. A luz da temperatura está acesa. E a ventoinha do seu carro está girando sem parar. Você não vê fumaça nenhuma saindo do radiador. Você também não vê nenhum vazamento de água. Então você decide levar o seu carro até o mecânico, achando que é um problema no arrefecimento. Chegando até o mecânico, você descobre que não há nenhum problema, não há nada de errado com a ventoinha ou com o motor do seu carro. O problema está em outro lugar. O problema está no sensor de temperatura, que está enviando uma leitura falsa para a central. O que isso nos quer dizer? Que o problema está na mente do sistema. O problema está na mente. E quando os nossos pensamentos estão doentes, eles enviam sinais errados para o nosso corpo. E foi exatamente isso que aconteceu com Vance Wanders. Quando ele foi amaldiçoado, o medo levou o seu cérebro a suprimir uma liberação de endorfina, de dopamina, dos elevadores de humor, liberando então fatores inflamatórios que causaram dores, perda de apetite e a queda da pressão. Algo semelhante ocorre com nós, quando nós não conseguimos administrar os fatores como o estresse, a ansiedade, os traumas, os conflitos emocionais, os ambientes de alta pressão. E aí os pensamentos enviam comandos ao nosso corpo que podem causar gastrite nervosa, refluxo, enxaquecas, hipertensão arterial, azia, dermatites, vitiligo, fibromialgia, insônia, taquicardia e queda de cabelos, etc, etc. Imaginem vocês, mulheres, o desespero de estar com seus cabelos caindo, perdendo os cabelos, mas isso está acontecendo por conta dos seus pensamentos, por conta dos problemas que estão na sua mente. E aí, queridos, nós temos também um outro problema: pessoas que são perfeccionistas. Pessoas que são perfeccionistas têm um padrão rígido, movido pelo medo e pela autocobrança.
O seu valor pessoal é baseado em seu desempenho. E essas pessoas têm o medo da rejeição, de perder o controle. E essas pessoas pensam assim: eu tenho que acertar sempre, eu tenho que estar sempre correto, sempre um passo à frente. E elas fixam a sua atenção nos detalhes imperfeitos, nos riscos futuros. Críticas reais ou imaginadas. O seu estado de alerta máximo libera cortisol, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios eles são extremamente úteis em emergências, mas a liberação deles constante na corrente sanguínea causará danos à nossa saúde. O pensamento perfeccionista envia sinais de perigo constante ao corpo e redireciona suas energias para lutar contra ameaças. A imunidade fica desligada no modo econômico. Sabe quando o seu celular está acabando a bateria e tem a opção lá de você colocar em modo econômico para consumir pouca bateria? Assim funciona com o nosso sistema imunológico. Ele usa pouca bateria. E aí o que acontece? As doenças nos atacam. Isso aumenta o risco de infecções, alergias, inflamações, as doenças autoimunes como lúpus e a artrite reumatoide. Outras consequências também podem ser dores musculares, exaustão adrenal, problemas digestivos. Vocês percebem como os pensamentos nos adoecem? No livro de 1 Reis, capítulo 19, conta a história do profeta Elias. Vamos ler nesse momento? 1 Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 8. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinho. Eis então que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui nós encontramos o profeta Elias logo após ele ter matado todos os profetas de Baal à espada. Jezabel enviou então um mensageiro dizendo que em 24 horas Elias seria morto. O verso 3 nos diz que Elias teve medo. Sua condição emocional ficou tão abalada que ele chegou a orar: Basta, Senhor, tira a minha vida. Em seguida ele dormiu para ser acordado por um anjo do Senhor, que veio alimentá-lo. Diante do medo paralisante, da exaustão emocional, do sentimento de inutilidade, do desejo de morrer, ele recebe a graça que restaura integralmente o seu corpo.
espírito e mente. Deus nos oferece a graça restauradora em 3 dimensões: a graça que restaura o corpo, a graça que restaura a fé e a graça que restaura a mente. A graça que restaura o corpo de Elias foi concedida através de 2 remédios naturais: o repouso e a alimentação saudável. São essenciais ao tratamento da estafa e da depressão. A estafa, para quem não sabe o que é, a estafa mental, ela é um estado de exaustão extrema causada por estresse crônico, por sobrecarga de tarefas, problemas constantes, não sendo apenas preguiça. Ela causa um esgotamento da mente, causa fadigas, dificuldades cognitivas, irritabilidade, a falta de motivação e pode evoluir para condições graves como o burnout e a depressão, se não for tratada. Então a fragilidade emocional de Elias demandava repouso físico para fortalecer seu sistema imunológico e reparar também o seu cérebro, regulando seus neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. A alimentação saudável, rica em antioxidantes, reduzem a inflamação sistêmica, produzem neurotransmissores e restaura o microbioma intestinal, que é o nosso segundo cérebro. Deus proveu graça restauradora através dos remédios naturais para sanar os pensamentos adoecidos. Agora vem então a graça que restaura a fé de Elias. Ela foi concedida através da certeza de não estar sozinho. Deus enviou um anjo para atender o profeta. E pesquisas afirmam que a religiosidade ajuda na recuperação de enfermos, porque diminui a ansiedade. Com certeza, dormir sabendo que tinha um anjo ao seu lado diminuiu bastante o medo de Jezabel. E depois, lá no verso 18, Elias recebe outra certeza. Diz assim: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A certeza de que Deus continuava no comando fortaleceu sua confiança e o motivou a retomar sua missão. E vem então a graça que restaura a mente de Elias. E ela passa pelos remédios naturais e chega então ao divã de Deus. Deus lhe faz uma pergunta muito semelhante ao que os profissionais de saúde dizem no consultório. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? O autoconhecimento, se conhecer, é crucial para que nós possamos identificar os padrões de pensamentos e gatilhos. Então nós possamos reconhecer e expressar o que nós precisamos. Conhecer a si mesmo interrompe ciclos de autocobrança e abre espaço para uma ação positiva. Tanto é que lá no verso 15, Deus manda Elias voltar, e no verso 19 ele obedece. Quem sabe você esteja precisando falar com alguém, um familiar, um amigo. Desde que seja alguém de confiança, servirá de grande auxílio. Mas também, talvez você precise de um divã, de um profissional cristão que lhe acompanhe em sua jornada, na sua busca de autoconhecimento e de restauração. Não se isolem em sofrimento, busquem ajuda. Muitas pessoas estão adoecendo, queridos, e levando a família junto. Lá na casa de Pedrinho, o clima ficava pesado todas as vezes que Pedrinho se esquecia de tirar o lixo. Ele ficava chateado por não cumprir com a sua tarefa, com o seu dever diário. Mas o que deixava ele mais triste era o tratamento que ele recebia da sua mãe. Porque ao invés de confrontá-lo, ao invés de questionar porque ele não tinha feito a sua tarefa, ela apenas o ignorava.
E um dia ele confrontou a sua mãe. Ele disse: mãe, eu sei que eu falhei, que eu errei em não tirar o lixo, mas eu não gosto quando você me ignora e você fica de cara fechada. Eu aprendi, mãe, que sua atitude é passivo-agressiva. Uma pessoa passiva-agressiva tem um pensamento adoecido e precisa da graça que restaura. A pessoa com esse padrão de pensamento não fala claramente o que ela está pensando ou está sentindo, mas ela mostra a raiva ou a insatisfação por meio de ironias indiretas, tratamento de silêncio, da vitimização. A pessoa diz que está tudo bem, mas trata mal. Faz coisas de propósito, enquanto finge que não fez. A mãe de Pedrinho era assim. E naquele dia, ela descobriu algo que nunca tinha percebido. Toda vez que ela se sentia contrariada ou menosprezada, ela se ressentia, ela ficava ressentida, ela ficava amargurada e ela se calava, como se fosse alguém refém das suas próprias circunstâncias. Enquanto quem tivesse magoado a ela não se redimisse, ela não conseguia liberar o perdão, ela não conseguia superar a situação. Provérbios capítulo 14, no verso 30, nos diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas o ressentimento apodrece aos ossos. Vamos ver também o que nos diz Marcos capítulo 11, lá no verso 25. O livro de Marcos capítulo 11, no verso 25, nos diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Provérbios nos disse que o coração em paz dá vida ao corpo, mas o ressentimento apodrece os ossos. Marcos nos alertou que falhar em perdoar resultará em não receber o perdão divino. E se você sente que os seus pensamentos não estão saudáveis, 2 Coríntios nos aconselha a levá-los cativos a Jesus. Então nós vimos aqui, queridos, que pessoas perfeccionistas vivem sobre uma pressão constante, com o pensamento de que eu preciso acertar sempre, e o corpo vai responder com um desgaste. E o perigo do ressentimento, nós vimos em Provérbios, o ressentimento apodrece os ossos. O perdão, ele não é apenas espiritual, ele é terapêutico. Jesus nos ensinou também em Marcos que nós devemos perdoar, porque guardar mágoa é continuar adoecendo por dentro. A solução para tudo isso? Ter a mente de Cristo. A Bíblia não nos convida apenas a evitar pensamentos ruins, ela nos convida a substituí-los. Filipenses nos diz: pensem no que é verdadeiro, justo e puro. E diz também: tende em vós a mente de Cristo. Cristo é a maior evidência da graça restauradora. Lá na cruz, em Gólgota, Jesus, ele não levou apenas pecados, ele levou dores, levou culpas, levou angústias. Em Isaías 53 diz: ele tomou sobre si todas as dores, inclusive as dores da alma. E eu gostaria de relembrar você que se os seus pensamentos adoecem, a graça de Deus, ela restaura. Independente do grau de necessidade ou transtorno mental em sua família, Deus pode minimizar o seu sofrimento. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Os remédios naturais são demonstrações da graça que restaura. Os profissionais de saúde
são instrumentos da graça que restaura. Os tratamentos de saúde mental são instrumentos da graça que restaura. Os tratamentos e medicamentos são recursos da graça que restaura. Mas acima de tudo, a certeza de que não estamos sozinhos será o bálsamo da graça restauradora de Deus. Nessa manhã, talvez existam aqui pessoas que estão cansadas mentalmente, estão lutando com pensamentos negativos, estão vivendo dores em silêncio, mas Deus trouxe você aqui para ouvir. Se os pensamentos adoecem, a graça de Deus restaura. A graça de Deus, ela nos restaura quando você busca ajuda. A graça de Deus, ela nos restaura quando você cuida do corpo. A graça de Deus, ela nos restaura quando você abre o coração. E a graça de Deus nos restaura quando você abre a sua mente a Cristo. Não carregue sozinho aquilo que Deus quer restaurar em você. Nós vamos orar por isso essa manhã. Para encerrarmos o nosso culto, vamos nos colocar de pé e cantar o hino número 68, Restaura. Número 68. Está
Querido e poderoso Pai que estás nos céus, estamos aqui, ó Pai, de joelhos, não fisicamente, mas nós estamos aqui prostrados, ó Pai, sobre a Tua santa presença. Pai, nesta manhã eu quero orar aqui por 3 motivos. Que Deus nos ajude a termos mais autoconhecimento para que consigamos romper padrões de pensamentos que adoecem. Que o Senhor Deus nos dê coragem para usarmos todos os recursos que a Sua graça restauradora nos concede. Que o Senhor Deus nos motive a estarmos em Sua presença para recebermos a graça para toda e qualquer circunstância. Pai querido, talvez nesse momento tenha alguém aqui nessa igreja, nessa casa de oração, com a sua mente adoecida, necessitando da Tua graça restauradora. Talvez também, ó Pai, tenha alguém assistindo essa pregação em algum outro momento, necessitando da Tua graça restauradora. Te peço, ó Pai, que coloque as Tuas mãos sobre a mente, sobre a vida dessa pessoa, que ela possa ser restaurada conforme o Teu bom Espírito, ó Pai. Senhor, te pedimos a Tua santa bênção, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.